Conta, você tem uma empresa hoje que chama-se The Speaker, que você dá treinamentos, que você fala sobre o universo da comunicação. Você tem um papel dentro do G4 também, onde você é mentora, assim como eu. Conta um pouco assim, como é que você chegou nesse universo, né? Como que de fato você chega nesse mundo? Eu sei que você é fono, de onde de lá pra cá fez você chegar nesse mundo que a gente vive? Então a história é a seguinte, eu desde pequena sempre gostei muito de me comunicar. E aí quando eu fui decidir a minha profissão, né, fazer faculdade, eu resolvi ser fonoaudióloga. E aí eu estudei 4 anos período integral na PUC, em São Paulo, para me formar como fonoaudiólogo. O que faz o fonoaudiólogo? Ele vai tratar patologias de fala. Então aqui a gente está falando de problemas de dicção, problemas de voz, problema de gagueira, problema de audição, até mesmo problemas de deglutição. Enfim, então é o profissional que vai tratar patologias de fala. E aí eu digo que eu só tô onde eu tô hoje graças a um dia muito marcante na minha vida, que foi o dia que eu fui apresentar meu TCC e eu tive uma crise de pânico em cima do palco. E aí, na hora que me deram o microfone, eu comecei com um sintoma muito clássico que as pessoas têm, que é o tremor aqui, assim. E aí, quando eu comecei a ver a minha voz tremendo, eu comecei a tremer inteira. E aí, eu parei a apresentação, eu não consegui fazer. Tiveram que me ajudar, sentar numa cadeira, me abanar, jogar uma água no rosto e tal. Aí, eu me formei. E aí, começou minha trajetória. Então, em 2005, foi o ano que eu me formei, eu comecei a fazer todos os cursos de oratória que tinha no Brasil na época. E a cada curso, você acha que eu melhorava? Eu acho que sim. A cada curso eu piorava. Por quê? Depois eu fui entender o porquê. Porque, na verdade, os cursos que eu tive contato eram pouquíssimos... Era uma coisa muito pra massa. Então, a oratória, ela tem uma vertente que é uma coisa de regras, né? Do que é bem visto, do que é mal visto. É quase uma etiqueta, né? E aí, muitos cursos, eles vão nisso, assim. Então, não põe a mão no bolso, não olha pro chão, não. Só que se você procura um desenvolvimento porque você tá com medo, quanto mais nãos você receber, mais travado você vai ficando. Então, chegou um ponto que eu não conseguia mais fazer curso, eu não conseguia nem me matricular mais, assim. Tamanho trauma que eu fiquei dessa história toda. Nossa. Aí, em algum momento, eu falei, cara, não é possível que eu não tenha solução. Comecei a procurar na internet alguns nomes e falei, cara, eu vou pra Nova York. E lá, na época, não tinha nenhum profissional que eu achei que fizesse um treinamento individual, sabe? Aí, eu fui uma primeira vez pra Nova York e conheci uma profissional chamada Robin Hatcher, que é uma coach mesmo de comunicação. Fiz algumas sessões com ela. E aí, eu perdi o medo, assim, sabe? Ela foi me filmando, me mostrando, isso aqui tá certo, tá errado, enfim. Eu brinco, né? Aprender a dirigir o carro. Ela entrou no carro comigo e foi me mostrando o que eu tava fazendo de certo e errado. E eu vi que muito do meu medo era porque eu não tinha a menor noção do que era pra fazer. E simplesmente falar pra mim, não põe a mão no bolso, não facilitava. Ao contrário, tava me prejudicando. Então, eu tive essa primeira experiência, eu meio que perdi o medo. E aí, eu falei, então isso aqui tem solução, né? E aí eu tive a incrível oportunidade de conhecer um professor da New York University, o David Purdy, e conversando com ele sobre mercado, isso e aquilo, que eu tava no Brasil, e que no Brasil não tava achando nenhum curso e tal, ele falou, então eu vou te convidar pra você ser listener no meu curso, vem como ouvinte. Que máximo. E aí, na New York University, mesmo business, administração, ou qualquer matéria, você sempre tem essa disciplina correndo junto com você, como bacharel, pós-graduação, né? Nos Estados Unidos, é uma disciplina que te acompanha na sua vida acadêmica. E aí, depois que eu fiz essa primeira experiência como ouvinte na sala dele, na aula dele, ele me chamou pra ser assistente de sala, tipo monitora. E aí, eu comecei todo ano pra Nova York, quando tinha o curso dele, pra ser monitora. E era um curso de quanto tempo? Era um curso dentro eu fiz vários, assim, né? Mas eram cursos dentro ou de bacharel, ou de MBA, ou de pós-graduação. Era uma matéria. Era uma matéria, dentro exato. do curso. Ele era um ator da Broadway. E nos Estados Unidos é muito comum que atores atuem, né, nessa área e tal. E aí, assistindo às aulas e sendo monitora do curso, eu comecei a ver um jeito muito diferente de enxergar a oratória. Que não é essa coisa do massificado, sabe? Essa coisa de não faz isso, não faz aquilo. Mas é muito mais você entender o que aquela pessoa tem de potência. Todo mundo tem algo bom e todo mundo tem algo a melhorar, né? E você enxergar a potência e a fraqueza de cada um. E aí ele fazia assim, ele dava aula, depois ele colocava as pessoas numa salinha com grupos menores e dava feedback para essas pessoas. E aí, de tanto fazer isso, em algum momento eu falei assim, cara, eu preciso levar isso pro Brasil. Não tem isso lá. E aí, em 2016, eu virei a chave, então, de fechar o meu consultório, que eu tive consultório de fono por 11 anos. Caramba. E aí, eu fundei a The Speaker. Aí, eu tinha uma promessa ali, uma idealização muito clara de trazer algo disruptivo pro mercado, sabe? De trazer algo
moderno. Porque a gente tinha tem dois profissionais aqui que trabalham oratória, que escreveram livros e tal, são profissionais super conceituados, mas que trazem a comunicação num formato mais formal. Você diz sabe? no Brasil. No Brasil, E eu queria trazer uma coisa jovem, uma coisa moderna, uma coisa que você pudesse ser você mesmo, que foi o que eu vivenciei lá fora, e eu não enxergava ainda aqui. E aí, no primeiro mês, eu mesma criei meu site. Fiz um site, assim, bem bonito, com Steve Jobs na capa, assim, Barack Obama, não sei o que e tal. E aí, no primeiro mês que eu botei o site no ar, eu tinha 3 mil reais que eu achei que eu ia pagar para um vendedor. Eu tinha 3 mil reais que eu poderia fazer alguma coisa com aquilo. Peguei 3 mil reais e botei no Google Ads. E aí, nesse primeiro mês, eu faturei 3 vezes mais que eu faturava no consultório. Jura? Assim, bombou no primeiro mês, por causa que o site era lindo, assim. Então, assim, veio o presidente de um grupo super famoso. Assim, a sensação que eu tive é que eu botei um negócio no ar e as pessoas estavam que nem eu. Meu, acertou de primeira, assim? E aí foi o início de tudo. Meu, que máximo. É raro você ter um negócio que dá certo assim de primeira. Normalmente tem um pouco de drama, tem um pouco de conflito. Eu tive esse drama de conflito de começar, né? Então, mas assim, quando eu coloquei no ar esse site bonzão, sabe? Coloquei... Aí no primeiro mês eu vi que eu faturei pra caramba. Eu falei, cara, é isso, tá certo. Eu vou investir aqui.